Boa noite a todos. Nossa mensagem de abertura hoje vai para as mães. Um texto de André Luiz, denominado Maternidade. Diz ele: concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada. Um misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos seus destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade divina, as mães guardam a chave do controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães de desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. E por maiores que se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, a repontar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos assim vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Que nós, mães do mundo inteiro, saibamos entender o nosso papel na Terra, o papel de esvaziar o plano espiritual na tentativa de acolher os espíritos que vêm para os novos aprendizados na Terra. Nosso papel de conduzir esses espíritos aqui na Terra, não somente para as coisas do mundo social e material, mas para Deus. Entregá-los de novo a Deus, mostrar-lhes o endereço de Deus, ligá-los de alguma forma à misericórdia divina, ao entendimento sobre a criação e sobre o Criador. Então, que nós cumpramos esse nosso papel. Assim, quando chegar a hora, sairemos daqui felizes, porque de fato nós cumprimos o nosso papel. Uma boa noite a todos nós. Que assim seja. Prece de harmonização. Quando oramos, lançamos uma onda mental, que é o nosso pensamento. Essa onda é dirigida a uma entidade do plano espiritual superior. E essa onda, ao atingir o destino, atingir aquele irmão que a gente quer estabelecer, um canal de comunicação, ele nos envia, através desse canal, fluidos de qualidade. Fluidos esses que nos alivia, nos acalma, nos liberta dos medos, né? Acalmando as tensões, inclusive do ambiente em que nos encontramos. Então, vamos orar. Vamos orar dizendo: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer
sem magoar seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios do Pai, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa oração, ela foi dada por Emmanuel Achiko em 20 de novembro de 2016. Então vamos ficar com essa oração em mente e procurar nos harmonizar para iniciarmos o nosso Evangelho. Boa noite. Jesus amado, mestre, amigo. Endereçamos neste momento as nossas vibrações mais salutares a todos os governantes do planeta Terra. Mas que nesse momento possamos nós fazer uma reflexão para que o amor seja o nosso único guia quando colocamos esses governantes no poder. Que eles, Senhor, consigam receber do alto as orientações necessárias, mas que nós possamos vibrar para que essas orientações sejam seguidas. Que as nossas energias, Senhor, também cheguem a todos os dirigentes religiosos e a todos aqueles que seguem esses dirigentes, para que reconheçam as palavras do Mestre Jesus e sigam o exemplo do Mestre de paz, de harmonia e de amor. Que as nossas energias também, Senhor, sejam direcionadas a todos aqueles que passam por enfermidades das mais variadas espécies, em especial a Covid-19, que chega a tantos lares neste momento. Que as energias de saúde sejam direcionadas a todos eles. Mas inspira, Senhor, a cada um desses enfermos o desejo de orar, o desejo de se ligar mais a Ti, para serem melhor envolvidos pelas Tuas energias. Envolvemos também, Jesus, nessas energias, os profissionais da saúde e todos aqueles que trabalham na área da saúde, desde aquele que faz a limpeza até o médico. Que todos eles, Senhor, recebam intuições do plano espiritual maior para conduzirem-se com amor, caridade para com todos os pacientes. Protege ainda, Senhor, o pensamento de todos os que passam por situação financeira mais difícil, por todos aqueles que perderam o pão de cada dia. Que eles encontrem em Ti a fortaleza necessária para superarem as suas dificuldades. Inspira-lhes, Senhor, fé, coragem e perseverança. Direcionamos ainda, Jesus, energias de paz, saúde e harmonia aos moradores de rua, aqueles que já viviam em condições difíceis,
Mas sabemos, Jesus, que sempre tem os teus mensageiros que levam ajuda a essa população. Te pedimos também, Senhor, que as energias desse grupo cheguem a todos aqueles que desencarnaram, que passaram do plano terrestre para o plano espiritual, que eles possam, Senhor, compreenderem a sua nova situação, a verdadeira vida. Em especial, aqueles que passaram para o lado de lá pelas portas do suicídio, por não suportarem as provas desta vida. Que Maria, em sua infinita bondade, os acolha e que eles possam, Jesus, reconhecerem a necessidade da mudança. Ilumina, por fim, Senhor, a todos nós, para que neste momento da pandemia Covid-19 possamos repensar as nossas ações, os nossos pensamentos e a nossa vida, tornando-nos melhores pessoas. Que assim seja. Capítulo 28. Pelos obsidiados. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade, escrevente se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para os obsidiados, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo da obsessão sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também e, sobretudo, agir sobre o ser inteligente com o qual é preciso ter o direito de falar com a autoridade, e essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade.
Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu curso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o mergulha, porque então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 82. Prece. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-nos dos espíritos malfazejos que estão ligados a nós. Se é uma vingança que exerce por injustiças que nós teremos feito outrora para com eles, vós o permitis, meu Deus, para nossa punição, e nós suportamos as consequências das nossas faltas. Possa o nosso arrependimento merecer vosso perdão e nossa libertação. Mas, qualquer que sejam seus motivos, pedimos para eles a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhes o caminho do progresso, que os desviará do pensamento de fazer o mal. Possamos nós, de nossa parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-los a melhores sentimentos. Mas nós sabemos também, ó meu Deus, que são as nossas imperfeições que nos tornam acessíveis às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-nos a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo, em nós o orgulho que nos cega sobre nossos defeitos. Qual não deve ser a nossa indignidade, uma vez que seres malfazejos podem nos senhorear? Fazei, ó meu Deus, que esses reveses para as nossas vaidades nos sirvam de lição para o futuro, que eles nos fortaleçam na resolução que tomamos de nos depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de hoje em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-nos a força de suportar estas provas com paciência e resignação. Nós compreendemos que, como todas as outras provas, elas devem ajudar o nosso adiantamento, se não perder-lhes o fruto com nossos murmúrios, uma vez que nos fornece a ocasião de mostrar a nossa submissão e de exercer uma caridade para com irmãos infelizes, perdoando-lhes o mal que nos fazem. Assim seja. Boa noite, irmãos. Coletânea de preces espíritas,
Item 83. Prece para o obsidiado. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar nossos irmãos do espírito que o obsidia. Se entra em vossos desígnios por termo a essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso concurso. Ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. Com a graça de Deus, que assim seja. Obrigada. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que obsidia meu irmão, fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazer compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espírito que vos comprazer em atormentar meu irmão, escutai-me, porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar meu irmão de todo o golpe da vossa parte. Se não fizeram, foi porque ele tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, os tirarão toda a atenção, toda a ação sobre ele. O mal que ele tem desfeito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, pôr fim a essa obsessão, quando quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não a aproveitais, sofrerei as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa, e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus, e apressará a sua libertação. Capítulo 28. Coletânea de prece espírita. Preâmbulo. Item 1. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um, segundo a vossa convicção e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não forem formulados. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo.
O objetivo da prece é levar a nossa alma a Deus. A diversidade das formas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvida neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os sinceros para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como bons as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes de outro. Todo aquele que lança anátema contra as preces que não estão em seu formulário provaria que desconhecesse a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, está lá no capítulo 27, no item 16, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao vosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daqueles que oram. A prece em linguagem vulgar, que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que eles encerraram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também como o ar de distração e volubilidade, elas são ditas. Na maioria das vezes, vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e o mesmo som da voz, reconhece-se que um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, prece para si mesmo, prece pelos vivos, prece pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsediados. Com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de um instrumento preliminar, espécie de exposição de motivo, sob o título de prefácio. Muita paz, que Deus esteja sempre conosco, e assim seja. Boa noite a todos.
Coleção de preces espírita, item 12. Venha teu reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam sua felicidade se as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça. Eles se ajudariam mutuamente em vez de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de esmagá-lo. Evitariam os males que são gerados pelos abusos, excessos de todos os tipos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pois não há uma única infração que não tenha suas consequências fatais. Deste ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou de infringir aquelas de tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Isto é, escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de tuas leis, pois em tua previdência paternal quiseste que fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque te desprezam. Dia virá em que, segundo tua promessa, todos as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado de tuas leis será o reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar seu evento, conferindo aos homens a luz necessária para conduzi-los no caminho da verdade. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Nosso evangelho de hoje está no capítulo 18, a partir do item 6, os que dizem Senhor, Senhor, que está em Mateus 7, 21, 23. E no item 12, os Espíritos vão nos explicar sobre o item 10, a quem muito foi dado, muito será pedido. Diz o Espírito. Estas máximas encontram sobretudo a sua aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, se não entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que o leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras ficam perdidas para a maioria. Os ensinamentos dos Espíritos, que reproduz essas máximas do Evangelho de Jesus sobre diferentes formas, que as desenvolve e as comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que o coração seja tocado, aquele que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação
E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nestas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus está confirmando a culpabilidade que está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser o que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje aos espíritas, aos cristãos. Portanto, muito será pedido, porque muito receberam, e aos espíritas em especial, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem, portanto, multiplicar o número dos chamados e, pela fé que proporciona, pelos esclarecimentos que promove, multiplicará também o número dos escolhidos. Boa noite, irmãos. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. No início deste capítulo, nos é ofertada a parábola do festim das bodas, que nos fala de um convite. Vamos voltar um pouco mais nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e no seu prefácio, pelo Espírito de Verdade, no 3º parágrafo, este mesmo convite nos é feito. Eis o 3º parágrafo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Somos convidados, irmãos, para este divino concerto. Tomai da lira. E quem toma da lira num concerto não é um mero espectador, é um artista. Fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Todo aquele que recebe o convite e o aceita, pegue o seu instrumento, seu dom. Una-se aos demais e todos em uníssono executem a sinfonia. Eis o convite, que nós executemos a sinfonia da vida em sua plenitude divina. O Espírito de Verdade nos convida a participar ativamente com as potencialidades celestiais no concerto diário da vida, em toda a sua grandiosidade e consciência do nosso dever. Cada um de nós faça a sua reflexão e encontre o entendimento e a compreensão do seu verdadeiro lugar neste concerto divino. Quem sou eu no concerto divino? Boa noite a todos.
Deus nosso Pai, de infinita luz, de amor e de bondade, agradecemos, Pai Celestial, por esse evangelho de luz que nos é transmitido a todos os dias. A gente agradece a Deus, a espiritualidade bondosa e amiga, por tantas bênçãos, meu Pai. E agora, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento ao alto em forma de amor e de luz, pedindo a Jesus que possa fluidificar todas as águas que serão consumidas por nós, a fim de nos ajudar o nosso organismo, na nossa saúde, para que possamos, Senhor Jesus, renovar todas as nossas células que necessitam desta água. E que Deus possa abençoar todos do grupo, levando esta água divina, fonte natural da vida, para cada um que beba, que possa beber esta água, sentindo-se fortalecidos, como que se fosse bênçãos, ou seja, um passe fluídico, iluminando todas as nossas células, acalmando o nosso sistema nervoso, restaurando assim, Senhor, estas células, através da fluidificação das águas que levarão até nós o bálsamo de acalmaria, de fazimento e de cura para nossas células doentes, regenerando-as para que possamos ter paz e saúde. E Deus infinitamente bom, amado, abençoa todo o nosso grupo dos evangelizadores, dos participantes, levando até as nossas casas esta água benzida, bendita e maravilhosa. Que assim seja, em nome do Senhor. Amadíssimo Jesus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma hora da prece, essa hora do nosso encontro que nós temos diário, junto da espiritualidade. Divino Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelas graças vindouras, pelo dia de todas as mães, que a Virgem Mãe Santíssima, a Virgem Mãe de Nazaré, nos abençoe e nos guarde. Senhor, graças nós te damos por mais um dia de luz, de paz, de proteção divina, de saúde, Senhor da vida. Graças, Senhor, por todos nós nos encontrarmos reunidos no teu santo nome. Gratidão a todos os irmãos espirituais, a espiritualidade querida que se faz presente de todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós sejamos paz, sejamos luz eterna, que o nosso luzeiro esteja sempre vivo, sempre aceso, diante do Divino Mestre Jesus. Paz e bens a todos, muita luz. Se um dia nascer e você perceber que a noite se aproxima, creia, a noite é ligeira, é como fogueira a passar. Se você perceber que algo desfalece,
remédio divino.